Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Olá, boa tarde para vocês. E aí, tudo bem por aí? Hoje o programa tá incrível, caprichado. Nós vamos falar sobre o mercado de trabalho e entender o que as empresas vêm buscando nos colaboradores, que vai além das habilidades técnicas, e eu vou contar isso aqui para vocês. No nosso quadro Mulheres Empreendedoras, vamos conhecer uma farmacêutica que traz habilidades de geração para geração, tá no sangue dela o empreendedorismo. E também vamos falar de um assunto muito sério, que é o luto, e aprender a melhor forma de falar sobre a perda com as crianças. Então, vem comigo, não perde tempo não. Band Mulher já começou. Para muitas pessoas, o mundo digital é mais comum e normal do que se imagina, mas para os idosos nem sempre é assim. Mas aqui em Uberlândia essa realidade está mudando para quem é da melhor idade. É que eles estão cada vez mais em busca de cursos de tecnologia. No quadro, o primeiro assunto da aula é Uber. E a turma atenta pega o celular e vai fazendo passo a passo as explicações da professora. Já no computador, eles vão aprendendo a pesquisar os assuntos que gostam. Bicicleta, pontos turísticos de Uberlândia e até roupas novas que pretende comprar. A gente vai tentando ver se vai atualizando, em alguma coisa. Ali perto estava o seu Otacílio, que tem 75 anos. Está atento ao teclado, fazendo aula de digitação. O curso mudou a vida dele. É só aplicativo, é cartão, mas dinheiro em espécie, eu acho que vai mudar um pouco daqui a uns anos. Eu acho que não vai ter. Então a gente vai ter que atualizar ainda mais na tecnologia. E a tecnologia tem feito parte da vida das pessoas com mais de 60 anos. Aqui em Minas Gerais, em 2016, pouco mais de 11% dos idosos tinham acesso a essas tecnologias. Já em 2024, esse número passou dos 16%, um aumento que ultrapassa 40%. E isso graças a projetos como esse, que ensinam os idosos. As aulas aqui é para inclusão digital mesmo, desenvolver a autonomia deles, permitir, através, por exemplo, de interação de redes sociais como Facebook, Instagram, eles se conectarem, conectar mais com os familiares, estarem sempre presentes aí. E serviços online, por exemplo, a gente ensina a entrar no Gov, utilizar o iFood, Uber, entre outras atividades. O conteúdo é dinâmico, o assunto é o que os filhos e netos não têm paciência para explicar. A professora tem, e são abordadas várias tecnologias. É uma aula bem dinâmica, onde eles aprendem a digitar, a fazer chamada de vídeos, estar em contato com o mundo digital, que hoje em dia o mundo é totalmente digital, então eles estão cada dia aprendendo mais com isso. O mundo digital oferece risco, mas com as aulas eles aprendem a estar mais seguros para estar aproveitando aí desse momento. Em Uberlândia existem 5 unidades dos Centros Educacionais de Atendimento aos Idosos, os CEAIs. Estão espalhados por toda a cidade. Para participar do curso, é fácil. Eles podem procurar nossas unidades dos CEAIs, com a documentação. Para acessar essas aulas de celular e informática, não é necessário um atestado médico, é só trazer a documentação. Tendo 60 a mais, pode vir e participar. Quer dar vida nova aos pisos e paredes? Então conte com a RC Distribuidora, que tem ofertas exclusivas para você. Olha só, piso premium retificado acetinado, 75,5 por 75,5, R$ 28,90 o metro quadrado. Revestimento extra polido, 37 por 71, apenas R$ 44,90 o metro quadrado. Vou repetir para você, hein?
Piso, revestimento extra, polido, 37 por 71, 35 por 71, R$ 44,90 o metro quadrado. Mais uma oferta incrível, porcelanato extra retificado acetinado, 84 por 84, R$ 56,90 o metro quadrado. Ó, e tem mais, viu? Além de todas essas ofertas, qualidade e condição de pagamento que é pensada para você. Tem lojas em Uberlândia, Uberaba e também em Araxá. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos, construindo sonhos. Hora de falar do mercado de trabalho, viu? A realidade é que cada vez mais o mercado está competitivo. E hoje em dia as empresas não avaliam só aquelas habilidades técnicas dos colaboradores não, viu? O comportamento, a inteligência emocional vem contando muito, como vocês vão ver agora. No mercado de trabalho atual, ter conhecimento técnico não é mais o suficiente. As empresas têm valorizado cada vez mais habilidades que vão além do currículo. As habilidades de soft skills são habilidades emocionais, sociais e relacionais, né? Elas se diferenciam das hard skills, que é a técnica, né? Que é o aprendizado técnico, que é o conteúdo. E hoje a grande diferença, diferencial no mercado são as habilidades sociais, as habilidades relacionais, né? E as habilidades emocionais. Para além do conhecimento técnico, o que conta no mercado de trabalho são as chamadas soft skills, ou seja, habilidades comportamentais e emocionais. E a Universidade PUC realizou uma pesquisa que mostra que 50% das demissões feitas ano passado, em 2024, foram causadas por questões comportamentais. E aqui em Uberlândia, as empresas estão cada vez mais atentas a esse cenário e valorizando as soft skills. Eu posso dizer hoje que o soft skill, eu acho que representa hoje 70% do que a gente analisa no candidato. Porque é muito mais fácil você desenvolver através de um treinamento uma função técnica do que você mudar uma pessoa. Esse tipo de habilidade chama a atenção já na entrevista. É que as empresas buscam por profissionais que unem competências técnicas, emocionais e comportamentais. Porque se a pessoa não tem uma boa relação interpessoal, ela vai entrar hoje, vai ficar ali durante 30 dias, ela vai sair. Se ela for trabalhar sob pressão, tiver muita cobrança em cima dela, ela não vai ficar. Por quê? Porque ela não tem um controle emocional. Então isso daí faz com que realmente tenha bastante rotatividade. A convivência entre trabalhadores de diferentes gerações é um desafio. E apostar nas soft skills é uma forma de gerar um ambiente de trabalho equilibrado e leve. Fazer com que esses dois ambientes convivam, né, entendam a importância de cada um, eu acho que é um desafio que a gente tem hoje. Mas os dois aprendem, né? Então acho que isso é importante. E com a era da tecnologia, os jovens enfrentam dificuldades para desenvolver esse tipo de habilidade emocional e comportamental. Eu digo que a internet ela é um campo excelente, mas ela também nos emburreceu. Existe pesquisa que comprova isso, né? Nós temos que ter a nossa capacidade de desenvolvimento cerebral, de desenvolvimento cognitivo, e isso se faz através dos relacionamentos, através de leitura, através dos conflitos, que é só assim que a gente cresce. Bora pro intervalo e na volta, mulheres empreendedoras, hein? Fica comigo, não sai daí não. Seu pai merece escutar melhor com a marca que ele confia. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199,00 em 21 vezes sem juros. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões.
Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Mês dos Pais Casa dos Pisos. Piso grande formato 60 por 20, R$ 39,90. Piso lume 75 por 75, R$ 29,90. Piso retificado 54 por 54, R$ 19,90. Casa dos Pisos em Uberlândia, Rua das Durantas 9. Qual sua dica de economia? Fazer compras no real, é claro. Açúcar Delta 13,69. Arroz Cocal Premium 23,79. Costela Ripa 15,98. Contra filé ou alcatra 38,89. Brahma ou Antártica Lata 2,79 no pack. Vida nova aos pisos e paredes? Conte com a RC Distribuidora. Piso Premium retificado acetinado, R$ 28,90. Revestimento extra polido, R$ 44,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 56,90. RC. Mulheres empreendedoras. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceria da mulher empreendedora. Band Mulher já começou, já estamos de volta. E, gente, olha só, desde cedo ela já começou a trabalhar e carrega o dom do empreendedorismo no sangue, que passou de geração para geração, já que a família dela tem tudo isso no histórico. Hoje, no nosso quadro Mulheres Empreendedoras, com o Sicoob Aracop, vamos conhecer a Escila Cunha. Bem-vinda, tudo bem? Tudo jóia, Vanessa, obrigada. Para mim é uma satisfação estar aqui hoje, né? Acho que um reconhecimento de um trabalho que vem sendo feito, então estou muito feliz. Ah, que legal. Eu disse que está no dom, está no sangue, geração para geração, o dom do empreendedorismo. E não só pela família, que a gente já vai contar, mas você desde novinha já sempre teve as suas iniciativas, né? Desde que assim, eu terminei a escola ali, o colegial, eu já quis fazer alguma coisa. Comecei trabalhando ali, ajudando meu pai, que é contador, né, fazendo algumas coisas para ele, financeiro, já tinha. E sempre tive esse tino assim para gestão, esse olhar mais amplo. Era sempre a escolhida para ser a tesoureira do caixa da escola, da atlética da faculdade. Então assim, eles já me vinham com esse perfil, né, mais analítico, mais um pouco de liderança também. Liderava os trabalhos de escola, eu sempre tive esse perfil. E cresci vendo meu pai, né, com as empresas, meus tios, minha avó, e isso vem da família, tem primas, irmãs, todo mundo está nessa área do empreendedorismo. Já trabalhei com maquiagem, já dei aula de balé, já abri uma loja online recentemente de brinquedos também, que acabou tendo que ter o sonho adiado por causa da minha segunda filha, então assim, a gente vai. E aí, por buscando. fim, mesmo com esse instinto de gerenciar, você foi para a área da saúde quando for fazer sua graduação, Isso. né? Sempre gostei muito da área da saúde, de estudar biologia, química, principalmente, eram áreas do conhecimento que me atraíam muito. E aí optei pela farmácia por gosto mesmo, porque eu me interessava pela área. E sempre gostei muito da área de análises clínicas, né? Tanto desde a faculdade. Me identifiquei com aquela área de análises clínicas e acabei indo para o laboratório, que já é uma empresa de mais de 50 anos, 52 anos fez esse ano, que era de um primo do meu pai, que ele adquiriu essas cotas, meu pai adquiriu essas cotas num momento de dificuldade da empresa, né? E eu acabei assumindo essas cotas lá no laboratório e tocando essa empresa desse porte. E para mim foi um desafio muito grande. E hoje poder estar aqui é um reconhecimento de uma certa forma do meu trabalho, né? Ter sido indicada pelos nossos parceiros aí da Aracop também, que a gente sempre pode contar com eles. A gente tem eles como parceiros mesmo, que auxiliaram a gente em momentos difíceis, a cooperativa, então a gente é muito grata a eles, a gente sempre comenta isso com os gerentes, né?
Então, poder estar aqui hoje, para mim, é uma satisfação. E aí, o laboratório, vocês estão vendo aí que tem já, né, muitos anos em Araguari, já é de conhecimento e relevância no município, é uma responsabilidade enorme, né? Porque você está cuidando da saúde das pessoas e tudo mais, e aí você tem que pensar no atendimento que você tem que oferecer e, ao mesmo tempo, ingerir a equipe, né? Isso. E hoje, como se diz, eu comecei lá como estagiária e fui crescendo dentro da empresa e acabei crescendo muito rápido porque tinha essa necessidade, né, desse olhar. Hoje nós somos 4 diretores lá dentro, não sou só eu, né, tem mais 4 pessoas, o fundador nosso ainda está lá até hoje e eu estou ali auxiliando eles nessa caminhada. E eu fui crescendo e tinha uma necessidade de ter esse olhar, principalmente na gestão da qualidade na época, que era uma área que estava defasada. E eu fui aprendendo, estudando e me qualificando, e acho que o maior desafio é esse, quando você é colocado num cargo de liderança, né, que você não foi ali o idealizador daquele negócio, você não foi o fundador. O meu maior desafio, acho que até hoje, mas lá no início, foi fazer com que as pessoas vestissem a minha camisa, né? De olhar para mim, não só olhar como um chefe, alguém que foi colocado aqui, mas eu queria muito que as pessoas me vissem como alguém que... Não, eu acredito no que aquela menina está falando e eu vou, como se diz, vou vestir a camisa dela e vou abraçar a causa. Então, conquistar essa confiança das pessoas, de acreditar no que eu estava propondo, né, nas melhorias que eu fui sugerindo, porque a mudanças, as pessoas não são muito abertas a mudanças, geralmente, né? Então, foi preciso muito estudo, muita dedicação, me especializei na área, fiz alguns cursos, então, para poder trazer essa melhoria e trazer as pessoas junto, não só atuar como um chefe, mas como uma figura de liderança, né? Esse era o meu maior objetivo e acho que eu consegui, eu acho que eu tenho conseguido fazer isso. Como é que você administra tudo isso com a maternidade? Tá com um bebê novo, uma bebê, né, novinha, né? Tá bebê ainda, 7 meses. E mais outro filho e família, dá para organizar tudo isso? A gente tenta, né? A gente vai equilibrando os pratinhos da vida, de vez em quando um pratinho cai, mas é assim, a gente tem que ter muito equilíbrio, acho que mental, emocional, para poder dar conta de tudo e saber que a gente não vai dar conta de tudo em muitos momentos, né? Não tem como, acho. É a sabedoria de fazer o que você pode, o melhor que você pode com o que você tem. Hoje talvez eu tenha menos tempo de me dedicar à empresa, mas eu sei que eu estou dedicando muito tempo também para os meus filhos, que é importante, e eu tenho que também tentar ficar bem com isso, né? De fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho para oferecer. E é o que eu tento fazer, tanto para eles quanto para a empresa. Eu tento sempre pensar nisso. Parabéns pelo trabalho que você vem desempenhando. Ela é multi, gente. Vocês viram, né? Apenas 29 aninhos já tem toda essa responsabilidade. Parabéns e mais sucesso ainda. Obrigada. No empreendimento que já fez história e vai continuar fazendo. Obrigada. Muito sucesso, viu? Muito obrigada. Prazer em te conhecer. Prazer. Viu como é bom, gente? Sempre histórias que inspiram, né? E a gente acha isso sempre muito legal. Presta atenção, a mulher empreendedora no campo é a verdadeira força que move a produção. As mulheres que a gente traz sempre aqui, elas geram desenvolvimento para a sua família, para a comunidade. Sempre pensando nessas mulheres, o Cicobi Aracop oferece produtos incríveis e especiais para você. E eu quero falar para você o seguinte também, o Cicobi Aracop está sempre do lado de mulheres que oferecem, que estão sempre pensando no crescimento e querem ser empreendedoras. E então você, mulher empreendedora, que está aí nos assistindo, que é associada do Cicobi Aracop, faça parte dessa jornada empreendedora com a gente. Vem aqui contar a sua história. Nós estamos selecionando mulheres para contar a sua história aqui junto com a gente, igual vocês acabaram de ver. Ai, Vanessa, como que eu faço para participar? Muito, muito fácil. Você vai ou acessar o QR Code que está na sua tela, ou você pode entrar na bio do Cicobi Aracop, tem um link lá, se inscrever e vir aqui contar a sua história para inspirar outras mulheres, né? Muito incrível, não é verdade, gente? Tô te esperando, viu? Cicobi Aracop sempre de olho, sempre valorizando a mulher empreendedora. Bora pro intervalo mais uma vez e na volta a gente vai falar sobre como ensinar as crianças a lidarem com o luto. Band Mulher. Oferecimento Cicobi Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora.
Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniub Uberlândia apresenta César Menotti e Fabiano em um grande show solidário de inauguração do novo campus Vila Gávea em Uberlândia, dia 27 de agosto às 20 horas. Retire seu ingresso na troca de produtos ou alimentos para o Hospital do Câncer. Confira a lista e os pontos de arrecadação em uniub.br. César Menotti e Fabiano, show solidário, ingressos limitados. Antecipe a sua troca e garanta o seu lugar. A Uniub é show! Se eu levar mais, fica mais barato? Não é possível um trem desse? Oi. Toledo! No Marte Minas, todo mundo economiza. Sem pegadinha. Açúcar 5 quilos, 13,98. Café 500 gramas, 25,90. Audi 750 ml, 13,98. Picanha bovina, 45,90. Lava-roupas 4 quilos, 19,98. Leite condensado moça, 395 gramas, 5,98. Preço baixo de verdade. Vem pro Marte Minas. A Super Quinta B tá melhor ainda. Não vai perder, hein? Coxa com sobrecoxa de frango congelada, 6,99 o quilo. Batata palito congelada Bem Brasil mais batata, 1,5 kg, 18,99. Colchão mole bovino, 34,99 o quilo. Macarrão Santa Malha com ovos, 500 gramas, 3,79. Cerveja Brahma Lata, 350 ml, pack com 18 unidades. Nesta embalagem, a unidade sai a 2,99. Coca-Cola 2 litros, tradicional ou sem açúcar, 8,49. Bernardão, 50 anos, meio R$1 milhão em vale compras e 5 carros. Participe! Vai trocar o piso? Sua solução, RC Distribuidora. Revestimento extra mais brilho, 20,90. Piso extra mais brilho, 21,90. Porcelanato extra retificado acetinado, 49,90. RC, construindo sonhos. No Teatro SESI Minas, a partir das 18 horas, acontece a tão esperada palestra da psicanalista Andréa Vermont. Aprenda a dizer não. O papel do limite na educação dos filhos. Não deixe para a última hora. Nos vemos lá. Já estamos de volta e o assunto agora é sério, né? Lidar com a perda de alguém que a gente ama ou de um animal, um objeto, algo que a gente tem apego, nunca é fácil. O luto ele é um processo natural, mas ele é muito difícil de ser vivido. E hoje nós vamos falar aqui sobre esse assunto. Para isso, eu preparei aqui para vocês uma reportagem bem especial que fala sobre esse tema. Olha aí. Saudade dos meus pais que já foram, saudades do Japão que eu conheci, tenho muitas saudades de lá, saudade das pessoas que a gente gosta e se foram. O que você faz para diminuir a saudade ou para tentar contornar a saudade? Eu perdi a minha irmã quando eu era muito nova. Às vezes a gente mata a saudade lembrando, fazendo atividades que eu sei que ela gosta. Se eu sinto o cheiro de bolinho de chuva, na hora eu já lembro, ai, minha irmã adorava bolinho de chuva. Pico Dedo de Deus, Rio de Janeiro. Foi subindo essa trilha que o pai da Isabel teve um infarto fulminante. Ele tinha 50, ela 23. Eu achava que eu ia sucumbir no chão e morrer junto com ele. Choro por isso até hoje, 10 anos se passaram. Depois de perder o pai, Isabel também sofreu com a morte trágica de uma grande amiga. E no começo da pandemia, no intervalo de um mês, as suas duas avós se foram. Isabel, que é psicóloga, se especializou no tema luto. E é difícil de definir a saudade? Eu acho que é impossível. Pode ser uma saudade que pesa, mas pode ser uma saudade que traz alguma leveza. Se a gente está falando de luto, está falando de amor. A gente só se luta por quem a gente ama e o amor não acaba. Então a saudade também não acaba. Falar é fundamental, falar é muito importante, porque você compartilha, você bota para fora. Tanto é importante que quando a gente marcou essa entrevista aqui no parque, eu cheguei aqui, ela começou a contar sobre as perdas dela e eu sobre as minhas perdas. A saudade que eu tenho, por exemplo, da minha mãe, do meu cãozinho. E aí a gente começou a falar sem pensar que a gente estava fazendo uma entrevista, porque a gente sentiu necessidade. Esse é o Cemitério da Consolação, em São Paulo. Ele foi inaugurado em 1858 e tem cara de museu a céu aberto com essas esculturas.
interessante é que toda semana, se alguém passar por aqui, vai encontrar um grupo como esse, que é acompanhado pelo guia Popó. Ele leva as pessoas para conhecer quem foi sepultado aqui. Mário de Andrade, como escritor, ele escreve um livro chamado Pauliceia Desvairada. A ausência nos oferece a saudade. E aí, a gente tem que lidar com esse sentimento de todas as formas. E cada um tem um jeito diferente para fazer isso. Revisito fotos, relembro de causos, gosto de ir no cemitério visitar quem está ali enterrado, lembrar de momentos gostosos que a gente passou. Em oração, em aceitação e homenagens. Meu coração é cheio de saudades. O luto, eu chamo ele de um amargo remédio. Ele é amargo porque é muito dolorido, é muito difícil você aceitar, você engolir o fato de que acabou. Você não quer encarar a realidade de que aquilo acabou. Mas se você não faz isso, você passa o resto da vida mal resolvido. Quando você entende que acabou, que aquilo não vai voltar mais, você consegue fazer essa passagem para celebrar a alegria do que houve, em vez de se lamentar. Durante a pandemia, o artista plástico Edson Pavone ajudou a criar o Memorial Inumeráveis, um site para guardar histórias. Quando a gente acordava todos os dias durante a pandemia para um número novo, hoje morreram 16 pessoas, hoje morreram 32, hoje 150, hoje 320. Depois de um tempo, esse número passa a desensibilizar. O Inumeráveis é um grande repositório dessas histórias para essa geração e para as próximas. A equipe do Memorial se preocupou em ir até comunidades distantes e menos ouvidas, como as dos quilombolas e indígenas. Os guajajaras, eles acreditam que o espírito de quem se foi pode voltar pela água, pelo rio, se você chamar. E eles acreditam que o espírito vem e eles sentem aquele espírito, matam a saudade e depois eles vão embora. Saudades são essas histórias de amor que a gente conta pra gente mesmo, sobre as pessoas que a gente sente muita falta. Gente, se lidar com tudo isso para nós, adultos, não é fácil. Agora, já pensou para as crianças? Por isso eu convidei aqui um especialista no assunto para dar dicas de como falar sobre o luto, sobre a perda com as crianças, com os jovens, que é o Dr. William Moura. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação poder falar sobre esse assunto. Doutor, a princípio, luto, como eu disse, né, é algo que faz parte, mas é muito difícil de lidar, né? Sim, o luto ele é um processo esperado em qualquer situação de perda, rompimento e separação. Inclusive, nós geralmente pensamos muito a partir de mortes, mas qualquer separação e rompimento pode gerar um processo de luto. Né? Eu posso ter uma separação de casal gera um luto, mudança de cidade, aposentadoria, e é um processo que faz parte do desenvolvimento humano. Mas não significa que vai ser fácil, inclusive porque socialmente é um assunto que a gente não trata, a gente não se prepara desde criança. Inclusive, possivelmente nós não falamos sobre isso quando a gente era criança. E aí a gente vai repassando essa dificuldade, inclusive, para outras gerações. E o luto, ele precisa ser vivido, não tem como pular etapa. É importante viver aquele momento, né? O luto, a gente até fala, o luto não é para ser superado, o luto não é para ser esquecido, o luto é para ser vivido. E aí, cada um vive o luto à sua maneira. Então, não tem uma forma única de se viver. Então, todo mundo tem que passar por tal etapa, tal etapa. Não, é um processo muito particular. Então, questão de tempo, questão de formas, questões de expressões, inclusive, até algo que é importante destacar, que luto não se refere somente à tristeza. Como é um processo, o luto se refere a emoções, e todas. Eu posso ter raiva, alegria, tristeza, assim como expressões corporais, questões físicas. E viver isso é uma forma de dar possibilidade para o próprio desenvolvimento mais saudável. E aí, antes da gente entrar na parte com as crianças, quando se fala de prazo, como você disse, não existe um prazo, porque eu já ouvi dizer assim, às vezes é bom viver, no mínimo, assim, um ano é normal, porque você passa todas aquelas datas pela primeira vez, mas depois tem que superar. Então, a gente não trabalha muito com superação e nem fases estabelecidas, exatamente por isso, porque é um processo muito particular. Então, o que nós vamos olhar? O quanto que esse processo de luto pode estar ou não caminhando para algo saudável.
A questão de tempo, ela pode até ser utilizada, mas ela não é um determinante. Então, assim, quando é uma perda muito recente, a gente vai estar mais no sofrimento. E tá ok, isso é esperado. Alguém que perde uma pessoa muito preciosa na vida, falar que ela tem que passar por um luto, que o luto vai acabar, ela vai ficar o resto da vida. Mas ela continua vivendo, ela consegue fazer, está saudável. Então, nós vamos olhar muito mais, além da questão do tempo, o quanto que isso impacta ou não na vivência dela. Porque o luto é aprender a viver com a ausência. E existe presença na ausência. A pessoa ela pode estar não fisicamente, mas ela continua de uma outra forma. E aí fica muito, porque senão a gente acaba entrando em caixinhas e prazos que pode muito mais nos levar ao sofrimento do que nos ajudar. Porque eu posso começar a falar, nossa, deu 1 ano, eu ainda estou pensando, então está errado. E aí se cobrar ainda mais. Sim. Agora, quando a gente fala sobre crianças, é ainda mais difícil, porque a criança não entende que a morte é algo natural, não é verdade? Sim. E ela, às vezes, se apega, eu estava falando com o doutor nos bastidores, até às vezes uma boneca que se despedaça e ela sofre a perda do mesmo jeito, né? Sim. A criança, a gente tem que entender que, quando a gente fala de criança, a gente está falando de um campo muito diverso. Então, apesar de a gente falar de uma maneira geral, mas entender que dependendo da faixa etária, o nível de desenvolvimento que ela tem e as experiências que ela tem vai fazer diferença. Mas, de maneira geral, uma criança ela vai demorar a conseguir ter uma dimensão cognitiva mesmo para compreender que a morte, por exemplo, é irreversível. Então, o que isso significa? Então, se alguém morreu, essa pessoa não volta. E isso leva com que a criança ela pergunte várias vezes sobre a pessoa, que ela queira ver, que ela vai questionar. E aí a gente volta para um ponto que é muito importante. A nossa habilidade como adulto de lidar com isso. E aí, em vez da gente auxiliar a criança nesse processo, a gente pode, na verdade, por uma dificuldade pessoal, atrapalhar esse processo. E não é porque a criança ela quer, é porque ela não entende que é irreversível. E aí ela vai crescendo, por exemplo, ela vai entendendo que é universal. Então, o que isso significa? Pessoas ou situações ou animais podem morrer. Então, não é somente alguém. E isso vai desenvolvendo até que chega na vida adulta, que a gente entende que a morte é inevitável, que ela é irreversível, inevitável no sentido, a gente vai morrer em algum momento. E que ela é universal, mas isso a criança não tem. Então, trazer a temática da morte de uma forma que faz parte do processo, como algo esperado, também é. É isso. Eu trato com a criança diversos temas da vida. Eu falo com a criança sobre trabalho, eu posso falar com a criança sobre dinheiro, eu falo sobre cuidados, e a gente não fala sobre morte, sendo que é um processo que todo mundo vai passar. É verdade. E aí, como lidar, como começar, como responder a pergunta da criança, cadê um parente, uma avó que faleceu? Eu tenho que falar a verdade? Porque muitas vezes os pais inventam histórias, né? Eu gosto muito da ideia que a gente tem que ser honesto nas relações. Até para que essa criança entenda que, assim como eu estou sendo honesto com ela, ela pode ser honesta comigo. E aí, não é contar histórias, mas dizer para a criança sobre o que aconteceu do modo que ela entenda. Nós adultos, nós temos um pensamento quase meio catastrófico que, se a criança pergunta sobre alguém que morreu, eu tenho que explicar o que é morte, o que não é. Não, a gente pode ser simples no entendimento da criança. Mas até trazer a palavra morte é importante, para ela entender o que significa. Então, uma criança pequena, olha, o vovô, ele ficou doente, nós te contamos, você sabe que ele estava o corpo dele parou de funcionar, por isso que ele não pode voltar para casa. Eu estou dizendo que é morte. Então, ele morreu. E aí eu vou trazendo à medida que ela vai perguntando, até para que eu possa dar espaço para a criança, que ela possa viver o processo dela. Muitas vezes, uma tentativa de auxiliar, eu privo a criança do próprio processo dela. E aí, quando eu conto algumas histórias, numa tentativa de tentar amenizar, a criança ela pode começar a construir um pensamento mágico. Então, foi viajar e dormiu para sempre. Mas se ele foi viajar, ele pode voltar. E por que ele não voltou? Será que fui eu que fiz alguma coisa de errado? Será que eu que fiz com que meu pai não voltasse? Ela se sente culpada por aquilo, por conta de um algo que não tem nada a ver, não fez? Pode, porque eu dou, ao criar uma história, eu posso dar dando espaço dela para a imaginação. Inclusive, a gente estava falando o virar estrelinha. Então, eu não estou aqui para falar é certo ou errado, mas pensar o que isso pode gerar. Eu já vi situações, fala para a criança, virou estrelinha. Ela olha para o céu e fala, também quero virar estrelinha, como é que eu faço? Então eu vou pular, se eu pular, eu vou chegar no céu e viro estrelinha.
E aí eu vou ter que lidar com uma outra coisa além do próprio luto. É verdade, né? E como suprir a saudade dessa criança? Como fazer com que ela supra mesmo aqueles momentos que ela não vai estar junto com a pessoa ali? Tem como fazer isso? Eu acho que não é nem suprir a saudade, porque, de novo, a saudade também é para ser vivida. A gente tem que dar espaço. E talvez trazer isso como algo natural. É natural a criança sentir saudade e perguntar. Ela vai querer ver foto. Aquela pessoa, né, que a gente está recortando a morte, ela fez parte da vida. Então não dá para eu simplesmente tirá-la. Né? Então às vezes ela vai perguntar, eu mostro a foto, eu falo, realmente foi seu pai, sua mãe, seu avô. É trazer isso de uma forma que seja realmente esperada e naturalizada. E aí eu posso utilizar também outros mecanismos do lúdico. Eu posso usar de livros infantis, nós temos livros muito bons, vídeos, fantoches, desenhos, e às vezes fazer até alguns rituais de despedida. Até mesmo, quase todos os filmes infantis que a gente conhece, existe algum personagem que morreu. Então eu posso aproveitar isso e conversar como algo do dia a dia mesmo. Qual é o exemplo de ritual que você diz que a gente poderia fazer? Escrever uma cartinha? Escrever uma carta, fazer um desenho. Vamos imaginar uma situação. Eu ia muito na fazenda da minha avó e a gente ficava sentado naquela cadeira. Sentar com a criança naquela cadeira e falar da avó pode ser um ritual. Ver um álbum de fotografia pode ser um ritual. E às vezes a gente quer fazer o contrário, né? Sim. Evitar aquilo para não doer mais, mas pelo contrário isso vai fazer bem ao longo prazo. O que eu não vejo não significa que não existe. Eu não dou espaço para aparecer as emoções, não significa que elas não estão ali. E aí eu não dou espaço para essa vazão, inclusive lembrando, né? Não é só tristeza. Então uma criança em luto, ela pode ser irritadiça, ela pode ter situações de raiva, ela pode mudar o comportamento do sono. E não é só porque uma criança ela não está chorando que não significa que ela não está no luto. Ela pode estar lidando de uma outra forma específica dentro da realidade dela. É um assunto muito amplo que eu estava conversando com o doutor, que a gente poderia ficar um programa inteiro falando sobre isso, né? Mas assim, só para antes da gente encerrar, levar ou não a criança até um velório, até o cemitério, naquele ambiente, isso é importante ou não? Eu acho que primeiro a gente tem que considerar a realidade daquela família, que eu não posso ultrapassar, né? Tem crenças, enfim. Mas eu acho que é importante, de novo, ser honesto. Depende da idade da criança, uma criança maior eu consigo até conversar com ela, perguntar e saber se ela quer. Uma criança menor, talvez eu possa participar desses rituais, porque é um ritual. A criança, às vezes, vê o velório, ela está materializando o que é uma perda, ela está materializando o que é uma morte. Eu estou dando espaço para que ela possa viver aquilo. É também um ritual o velório. Né? E aí, caso eu perceba que não seja o mais adequado, eu posso elaborar outro, mas não é algo assim, do evitável. Faz parte da vida. A criança não vai ao supermercado com a gente? Ela não vai ao parque? Por que ela não pode ir a um velório, que é mais uma etapa da vida social? É verdade. Olha só, dicas preciosas, porque a gente sempre acha que é muito difícil, mas, né, sabendo trabalhar com a perda, com o luto, dá tudo certo, Sim. né? Muito bacana, doutora, adorei esse bate-papo, assim, bem rico de informações, te agradeço muito, viu? Eu que agradeço, e como viu, a gente só tentou falar um pouquinho, porque é bem amplo. É verdade, com certeza a gente traz mais vezes para orientar nosso pessoal sobre esse assunto que é muito difícil, né? Quero assistir tudo esse programa, Vanessa, o que eu faço todo dia? Eu reforço para vocês, já está no YouTube, hein? É só você conferir tudo por lá, todos os nossos programas você encontra no nosso canal no YouTube, combinado? Já vou indo e amanhã já é sexta, né? Sexta. Poxa, passou rápido, né, gente? Então amanhã estarei aqui, tem música, tem Rainha do Pedaço, o programa tá delicioso e animado, e eu te espero. Tchau, tchau.